Olá pessoal, tudo bem? Vou começar a fazer uma série de vídeos falando a respeito de alguns conteúdos que sempre caem em voo de cheque oral principalmente, né? E o primeiro desses vídeos que eu vou fazer hoje é a respeito dos tipos de espaço aéreo. Uma matéria bem comum, normalmente, principalmente nos cheques de PP e PC, são bastante exigidos esse tipo de conteúdo para os alunos saberem quais são os tipos de espaço aéreo, onde é que pode voar, o que não pode voar, o que precisa. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui hoje. Nós vamos falar dos tipos de espaço aéreo, o propósito de cada um deles, a configuração, quais equipamentos são requeridos na aeronave para voar nesse espaço aéreo, autorização, se é necessário ou não, contato rádio e mínimos para voo visual. Então, primeiro nós vamos dar uma olhadinha como que os espaços aéreos são combinados, vamos dizer assim, como são colocados próximos uns dos outros. Então, o primeiro espaço aéreo que a gente vai ver é o classe A. Classe A é o espaço aéreo entre 18 mil pés e o FR 600. Tá? Então, essa faixa do espaço aéreo é considerada classe alfa. Espaço aéreo classe B, um espaço aéreo que não existe no Brasil, né? Ele fica em torno dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos. Então, em torno dos grandes aeroportos, sempre existe uma área classe B. Em geral, ele vai até 10 mil pés. Existem variações, cada classe B é de um formato, de um tamanho, tem uma certa altitude, mas o tamanho, a altura normal de um classe B é do solo até 10 mil pés. Espaço aéreo classe C são áreas terminais de controle radar, em torno de aeroportos não tão movimentados como os classes B, em geral, do solo até 4 mil pés de altura. Depois vem o espaço aéreo classe Delta. O espaço aéreo classe Delta são aqueles aeroportos que têm torre de controle, mas que não ficam numa área de controle radar. São aeroportos menores, em áreas menos movimentadas, tem lá uma torre, então aquele espaço aéreo da torre é um classe Delta, em geral vai até 2.500 pés acima do solo. Depois nós vamos ver o classe Golf, que é o espaço aéreo não controlado. Em geral, ele vai do solo até 1.200 pés de altura, é o standard do classe Golf. Em alguns lugares próximos de classe C ou de classe Bravo, eles podem ir do solo somente até 700 pés acima do solo. E em outros lugares eles podem chegar até a 14.500 pés, em áreas bastante remotas, onde não tem quase tráfego aéreo, não tem aeroportos próximos, pode acontecer de existir um classe Golf até 14.500 pés. E aí está faltando um que é o classe Eco. E aonde é classe Eco? Classe Eco é tudo o resto que não é Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Golf. Tudo que tem no meio, aqui entre esses espaços aéreos, em cima do Bravo, embaixo do Bravo, em cima do Delta, em cima do Charlie, tudo isso até 18 mil pés, tudo isso aqui é classe Eco. E acima do nível de voo 600 também é espaço aéreo classe Eco. Tá bom? Então agora vamos dar uma olhadinha de um por um, rapidamente. Eu estou tentando fazer vídeos menores, porque os vídeos longos acabam sendo muito cansativos, então estou tentando fazer um vídeo menor sobre isso. Espero que dê certo, fique reduzido e a gente consiga falar tudo. Então, o espaço aéreo classe alfa é o espaço aéreo entre 18 mil pés e o FR 600. Igual no Brasil, todos os voos no classe alfa só podem voar IFR, então tem que ter um plano IFR e tem que ter uma clearance IFR para poder voar no alfa. Os pilotos têm que ter habilitação IFR, naturalmente, porque está voando IFR. A aeronave tem que ter rádio, tem que ter transponder comando Charlie, tem que ter ADS-B, ALT, que é um requisito mais ou menos recente aqui nos Estados Unidos, né? E se for voar acima do 240, tem que ter DME, tá? Isso está lá no FAR 91.
não tem mínimo VFR porque não pode voar VFR no alfa e não tem limite de velocidade, tá bom? Então essas são as características básicas aqui do classe alfa. E o classe alfa não é mostrado nas cartas sectional. Nós vamos ver um pedacinho de carta sectional aqui nos outros espaços aéreos. O alfa não está mostrado na sectional. Espaço aéreo categoria Bravo. Então são áreas de espaço aéreo controlado, constituídas no entorno dos aeroportos mais congestionados do país, né? Cada classe Bravo tem uma configuração específica em termos de tamanho e altitude, então a gente tem que olhar na carta para saber aonde está o Bravo, qual é o tamanho do Bravo, qual é a altura, né, a altitude aonde você pode voar fora do Bravo. Para voar dentro do Bravo precisa ter pelo menos uma licença de piloto privado, então não pode ser Sport Pilot, não pode ser piloto aluno, a não ser que o aluno tenha um endorsement dado por um CFI específico para voar dentro daquele Bravo. Cada Bravo precisa de um endorsement específico, precisa de um treinamento específico para ganhar o endorsement. Não é um negócio muito comum, a não ser para aqueles pilotos ou para aqueles alunos que acabam fazendo curso em escolas que são baseadas num aeroporto que fica dentro do Bravo. Aí é mais normal isso, mas em geral, se o aluno é de uma escola de fora do Bravo, raramente ele acaba fazendo voo solo e tudo dentro do Bravo, tá? Precisa ter rádio, precisa ter transponder modo Charlie, precisa ter a DSB out. A velocidade máxima é 250 nós dentro do Bravo. E se você estiver voando embaixo do Bravo, né, underneath the Bravo, você está restrito a 200 nós. Então precisa tomar cuidado se você voar um avião de uma performance um pouco maior e você fica baseado ou vai naqueles aeroportos menores que ficam ao entorno do Bravo, onde você passa por baixo do Bravo, está restrito a 200 nós. E se tiver corredor visual dentro do Bravo, algumas terminais têm corredores visuais dentro do Bravo, também está restrito a 200 nós dentro do Bravo. Você precisa de uma clearance do controle de tráfego aéreo para entrar no Bravo, isso é muito importante, e essa clearance tem que ser extremamente específica. Então você tem que ouvir do controlador o call sign da sua aeronave, por exemplo, Skyhawk 1234, clear into the Bravo airspace. Caso contrário, você não pode entrar, tem que ficar fora, aguardando essa autorização do controle, que eles dão sempre que possível em função do volume de tráfego. Às vezes, quando está muito movimentado, eles negam a autorização para voar visual no Bravo e ele diz para você se manter fora do Bravo, porque ele não tem condições de absorver mais tráfego ali na área dele naquele momento. E para voar visual, quando você está autorizado dentro do Bravo, visibilidade de 3 milhas terrestres, pelo menos, e clear of clouds. Clear of clouds significa que você tem que estar fora das nuvens, mas não tem uma distância mínima exigida. Desde que você esteja fora da nuvem e com uma visibilidade mínima de 3 milhas, você tem condições meteorológicas para voar no Bravo. Se você for procurar numa carta sectional, o Bravo é essa linha azul sólida que está marcada aqui na carta. E essas são as altitudes do Bravo, por exemplo, nesse setor aqui, de 1.500 a 7.000 pés é Bravo. Abaixo de 1.500 ou acima de 7.000 é Eco. Não é isso? Que nós estamos fora do Bravo. Ok? Espaço aéreo categoria Charlie. São áreas controladas no entorno de aeroportos não tão movimentados quanto os Bravos, mas que têm um controle de aproximação radar. Normalmente do solo até 4.000 pés, podem ter algumas variações, mas o normal é que seja do solo até 4.000. Precisa de rádio, precisa de transponder modo Charlie e precisa de ADS-B out para voar no Charlie. Você precisa de contato rádio estabelecido com o controle para poder entrar no Charlie, tá? E o que isso significa? Significa que você tem que chamar o controle e ele tem que, no mínimo, responder o seu call sign.
Então, se você fizer uma chamada para o controle approach Cessna 1234 e ele te responder Cessna 1234 standby, isso é um contato rádio estabelecido. Ele sabe minimamente quem é você, então você pode entrar no Charlie. Agora, se você fizer a chamada e o controlador responder Aircraft Calling Standby, ele não respondeu o seu call sign e você não pode entrar no Charlie até que ele tenha um novo contato com você, tá bom? Essa diferença é muito sutil, mas é muito importante. Velocidade máxima 200 nós quando você está dentro do Charlie, abaixo de 2.500 pés ou dentro de 4 milhas náuticas do aeroporto primário do Charlie. Tá? Então, na área ali do circuito, em volta do aeroporto, você está restrito a 200 nós. Mínimos para voar visual no Charlie, 3 milhas de visibilidade e distância das nuvens, a famosa regra 152. 1.000 pés acima da nuvem, pelo menos, ou 500 pés abaixo da nuvem, ou 2.000 pés de distância horizontal das nuvens. Tá? Então, essa é a regra bastante comum, a gente vai ver em outros espaços aéreos, é o 3152, que é 3 milhas de visibilidade, 1.000 acima, 500 abaixo, 2.000 horizontal. Ok? Vamos falar agora do espaço categoria Delta. Espaço classe Delta é o espaço aéreo no entorno de aeroportos controlados, com torre de controle, mas aeroportos menores onde não tem um controle de aproximação radar. Tá? Em geral, é do solo até 2.500 pés de altura. Precisa ter rádio, porque o aeroporto tem torre. Precisa ter comunicação estabelecida para você poder entrar no Delta, o mesmo caso que eu expliquei agora a respeito do Charlie. A mesma restrição de velocidade, 200 nós quando abaixo de 2.500 pés e 4 milhas náuticas de distância do aeroporto primário. E mínimos para voar visual, 3 milhas de visibilidade, 1.000 acima, 500 abaixo, 2.000 horizontal, mesma coisa do Charlie. E o espaço aéreo Delta, nas cartas, ele é demarcado com essa linha azul tracejada na carta Sessional. Nesse caso aqui, de 2.700 pés para baixo é o espaço aéreo categoria Delta desse aeroporto. Tá bom? Espaço aéreo categoria Eco, que nós vimos que é tudo aquilo que não é nenhum outro. Então é um espaço aéreo controlado que serve para diversos locais, diversos propósitos. Normalmente ele vai de 1.200 pés acima do solo até 18.000 pés. E tudo aquilo que é acima do nível 600. Precisa ter transponder modo Charlie e ADS-B Out se você for voar no Eco acima de 10.000 pés. Abaixo de 10.000 pés não precisa. Exceto se você tiver acima de 10.000 pés, porém abaixo de 2.500 pés acima do solo. Por exemplo, você está a 11.000 pés, vamos dizer assim, de altitude, num lugar onde o chão é 9.000. Então você está 2.000 pés acima do solo, apesar de você estar acima de 10.000 pés, você está abaixo de 2.500 AGL, então nesse caso você não precisa de transponder modo Charlie e ADS-B Out. Tá bom? Mesma restrição de velocidade, 200 nós, ou abaixo de 2.500 pés ou 4 milhas do aeroporto primário. E o mínimo, aí tem uma diferencinha de mínimo meteorológico se você está abaixo ou acima de 10.000 pés. Abaixo de 10.000 pés vale a regra 3152, 3 milhas de visibilidade, 1.000 acima, 500 abaixo, 2.000 horizontal. Se você está acima de 10.000 pés, os mínimos 5 milhas de visibilidade, 1.000 acima, 1.000 abaixo e 1 milha de distância horizontal das nuvens. Tá? 5, 1, 1. Na carta, a gente vai ver essas indicações, aonde o Eco começa a 700 pés, onde o Eco começa a 1.200 pés. Tem uma diferença na carta para indicar isso. Tá ok? Finalmente, o espaço aéreo classe Golf é o espaço aéreo não controlado, que não é designado como Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco. Normalmente, ele vai do solo até 1.200 pés, em lugares onde
tem alguma coisa no espaço aéreo que impede que o Golf vá até 1.200 pés, ele vai até 700 pés apenas. Por exemplo, um aeroportinho não controlado, muito pequeno, que fica próximo a uma área terminal que é controlada. Então, ao invés do Golf ir até 1.200, ele vai somente até 700, e isso está marcado na carta, conforme a gente viu agora há pouquinho. Não tem necessidade de equipamento nenhum, não precisa de rádio, nem de transponder, nem de DSB. Velocidade máxima 250 nós quando você está abaixo de 10.000 pés. Mínimos meteorológicos. Abaixo de 10.000 pés, se for durante o dia, 1 milha de visibilidade e clear of clouds. Se estiver fora da nuvem com 1 milha, tá bom. Se for à noite e abaixo de 10.000 pés, vale a regra 3152, 3 milhas, 1.000 acima, 500 abaixo, 2.000 horizontal. E se tiver acima de 10.000 pés, não importa se dia ou noite, 5 milhas de visibilidade, 1.000 acima, 1.000 abaixo e 1 milha de distância. Tá bom, pessoal? Então, esse é o resumo que eu queria passar de espaço aéreo. Isso realmente, além de cair nas provas teóricas, cai em voo de cheque. Os checadores fazem perguntas a respeito de espaço aéreo, principalmente para aluno de PP, eventualmente para aluno de PC. Pode fazer, se quiser, para aluno de ATP, mas isso não é tão comum. Mas tem que saber qual é o espaço aéreo, onde você pode voar, o que você precisa para voar em cada um. Tá? Isso aí tem que estudar, pega lá o AIM, estuda isso, porque realmente é necessário. Tá bom? Eu vou fazer um próximo vídeo a respeito de espaços aéreos especiais, que é a continuação desse assunto, mas para o vídeo não ficar tão grande, eu vou dividir em 2, vou encerrar esse por aqui, e depois eu faço outro a respeito dos espaços especiais. Tá bom? Obrigado.